E já está valendo a nova regra para o rotativo do cartão de crédito. Agora, a modalidade de juros não pode superar o valor inicial da dívida. O Conselho Monetário Nacional também não alterou o sistema de cobrança sem juros. Sobre essas decisões consideradas uma vitória para o consumidor, a gente conversa agora com o Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Fábio, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Uma boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite. Sobre essa limitação dos juros, Fábio, houve um receio inicialmente, assim que a medida foi anunciada e ela entrou em vigor hoje, o teto dos juros, muita gente apontou como o que seria uma possibilidade de que os bancos simplesmente não ofertassem mais, que houvesse um problema de oferta de crédito, que diante desse teto os bancos dificultassem o acesso a crédito. Será que isso vai acontecer, Fábio? Qual que é o sentimento do setor do comércio? Eu não acredito. Na realidade, existem outras carteiras de crédito que podem ser utilizadas. A rigor, essa medida especificamente de limitar a taxa o volume de juros, não é a taxa, assim, o volume de juros cobrado do consumidor, é uma medida que veio lá no governo Temer e nos parecia naquele momento acertada, que era o Banco Central tentando salvar o setor financeiro dele mesmo e os consumidores deles mesmos, ou seja, não deixar um consumidor ficar exageradamente endividado, sendo que você acredita no consumidor, ou seja, eu estou dando crédito a uma taxa de juros bastante elevada, né, como é o caso, e eu acredito no consumidor. Se criou uma estratégia naquele momento para que, olha, a partir de um certo número de prestações, né, no rotativo, você teria que ou colocar esse consumidor para devedor duvidoso ou oferecer uma outra linha de crédito para ele. O que significa o seguinte, ou você acredita nesse consumidor e não vai poder mais se utilizar do rotativo, que é um crédito que acaba induzindo o consumidor a um gasto excessivo de juros e não de compras em si, ou então você vai ter que, se você acredita nesse consumidor, você vai colocá-lo numa nova carteira de crédito. Se você não acredita, coloca o devedor duvidoso. Então, eu acho que a medida atual, na realidade, é um reforço daquela medida que veio lá do governo Temer e parece, de uma certa forma, acertada. Os bancos têm capacidade de ofertar crédito em várias outras carteiras. Só tem que tornar essas outras carteiras mais interessantes, né? E também há um papel de educação do consumidor, né? Também é o papel do consumidor não ficar tão rapidamente envolvido em uma espiral de juros que ele não consegue mais sair, que é a história do rotativo, que ela é um pouco perigosa. O que não tem nada a ver, né, a gente sempre tenta lembrar, com o parcelamento sem juros. São coisas completamente diferentes, né, e isso sim é uma forma também de financiar as vendas, muito importante para o varejo. Tem setores que 90% das vendas, não do total do faturamento, mas 90% do número de vendas é feito no parcelamento sem juros. São coisas completamente diferentes. E é justamente isso que eu ia te perguntar, Fábio. Tem uma expectativa do comércio de que essa medida alavanque as vendas, facilite o acesso do consumidor e a aquisição de produtos? Rapidinho para a gente fechar, Fábio. Claro, a gente acha que isso pode favorecer até bancos oferecerem novos produtos dessa modalidade também, para além das que já existem, né? Não é proibido você oferecer, o banco oferecer também uma nova modalidade que atraia consumidores e que interesse aos lojistas. Quanto mais opções lojistas e consumidores tiver, melhor para o consumidor. Aí a análise do Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo. Obrigado, Fábio, pela sua presença. Uma boa noite. Boa noite.